Olá, muito boa tarde para todos. Eu, Julinha, aqui novamente, né, Júlia? Boa tarde para todos também. Bom estudo para todos nós. Então, nós vamos hoje novamente, como todas as sextas, né, continuar a nossa leitura do livro Memórias de um Suicida. Né? Isso. E antes da gente começar, vamos preparar o nosso ambiente, claro, com a leitura. Mediunidade, tarefa com Jesus, né, da Dona Ivone. Então, vou falar sobre o item 14, tá? Mediunidade e estudo. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Está no livro dos Médiuns, tá? Uma citação dos livros dos Médiuns, item 328. Falando em mediunidade, deve-se ter o estudo como objetivo premente, ainda que o medianeiro seja dotado de mediunidade que o habilite a um intercâmbio fácil com o plano espiritual, pela naturalidade do seu talento, importante se faz que dedique um tempo do seu dia para os estudos sérios, que lhe proporcionarão uma condição de trabalho equilibrada e harmoniosa, na realização da proposta que traz de doar seus dons para auxiliar o próximo. Então, vamos à nossa prece, que a Julinha irá falar por nós, tá? Vamos envolver nossos pensamentos, nossos sentimentos nessa oração sincera ao Mestre Jesus, pedindo o seu auxílio, que nessa tarde se faça presente junto a esse estudo, e pedindo também auxílio à nossa querida Ivone Pereira. E sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Dona Ivone, e acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo da tarde, precisando sempre da sua ajuda, da sua proteção e do seu auxílio. Graças a Deus, muito obrigada. Graças a Deus. Bom, continuando aqui a leitura do livro da Dona Ivone, Memórias de um Suicida, nós estávamos falando, nossa, esse capítulo aqui, o capítulo 6, a comunhão com o alto, ela é extensa e bem detalhada. Nós vamos ficar muito tempo ainda nesse capítulo aqui, tá? Então, o que esse episódio aqui nos relatou da necessidade de procurar médiuns capacitados para assistência dos irmãos que estavam nos manicômios, os irmãos suicidas, que ainda tinham uma resistência ao tratamento. Então, era necessário que houvesse o fluido mais animalizado, que é o de um médium encarnado, para auxiliar nesse tratamento com eles. E foi feito todo um processo muito organizado para captar esses médiuns, não é? E foi encontrado no Brasil, né? Eles foram ao Brasil, então, quer dizer, vocês lembram que foi feito em etapas, né? Existe toda uma hierarquia para um consentimento da casa, da diretoria, da falange que cuida daquela casa, dos guias, dos médios, todos, né? E assim foi, né, que nós encerramos isso aí, né? Foi um grupo de 8
oito personagens, como falar, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância que se deslocaram até a crosta terrestre no Brasil para iniciar esse processo de busca, né, desses irmãos que pudessem ajudar, né? Então, eles falam que soavam precisamente às 23 horas, quando esses servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, né? Nosso querido Brasil. Thelminha, deixa eu fazer uma observação, que isso está um pouquinho numa página mais adiante. Mas como a gente está falando agora do Brasil, eu vou trazer o que está lá na página, lá na frente, o porquê do Brasil, né? Porque, como você, antes, a gente estuda sempre antes, então você tinha feito essa colocação, né? Isso. Porque a gente tem que deixar, assim, essa observação, o porquê do Brasil. Aí eu vou abrir a minha página um pouquinho mais à frente, para ler aqui o que eles trouxeram da importância do Brasil, né? O porquê o Brasil, né? Escolher as terras de Santa Cruz, né? Ele fala aqui, ó, que o Brasil for assinalado como ambiente preferível onde se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros e absolutamente desinteressados. Então, essa é a colocação que está no livro, né? E o porquê do Brasil, né? A gente já falou na live passada, né, no estudo, a respeito daquele livro de Humberto de Campos, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente até pediu aqui, que ficou como indicação de leitura. Isso. Não é à toa o Brasil, né? É. E a gente sabe, através dessa leitura do Humberto de Campos, a importância do Brasil como a pátria do Evangelho. E aqui, esse livro da Dona Ivone, ele foi escrito em 1926, apesar dele ter sido publicado em 56, né? E uma observação que a Selma fez também na hora que nós estávamos fazendo essa separação foi que o livro de Humberto de Campos, a primeira edição, ela foi publicada em 1938. Então, quer dizer, quando esse livro foi ditado, né, para Ivone, né, isso já tinha sido colocado muito antes de se escrever o Brasil, Coração do Mundo, né? Então, existe na espiritualidade, né, todo esse comprometimento das terras do Brasil, né? E aí essa caravana está entrando no Brasil, né, para buscar esses médios que eles dizem aqui, capacitados por honestidade, sinceridade e desinteresse. Né? Agora a Selma continua aí com o relato dela aí, fazendo essa observação aí dessa importância dessa separação, né, desses médios. Então, quando eles estavam, né, se aproximando, né, já estavam vislumbrando aqui a Terra às 23 horas, né, sentia assim, o luar, né, a gente estávamos em lua cheia, então existe aquela luminosidade da lua, né, da noite. E interessante que eles falam aqui, né, que no planeta, assim, eles sentiram tons melancólicos e sugestivos e odores vivos da flora brasileira, né, rica em essências virtuosas, né, embalsamavam a atmosfera, né, e os perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Quer dizer, eles sentiam, né, parece que como se a terra viva, né, independente, estivesse assim, preparando-se também para receber esses viajantes, né, de outras terras. Eles eram orientais, né, a maioria dos lá de Maria, né, vocês sabem que são hindus, né, que trabalham lá. Não são todos, mas a grande maioria de lá são hindus, são dos Orientes. Então, existia no ar, em todo aquele ambiente, esse acolhimento a eles,
né? Bem interessante, né? Então, eles levaram o mapa, consultaram esse mapa, né? Para ver as indicações dos lugares, das cidades que eles tinham que visitar, né? E fazia essa sessão, né? Aí, quer dizer, ele fala assim, essas cidades foram indicadas pela seção de relações externas. Esse grupo de 8 se separaram, tá? Em 4 grupos. Quer dizer, nesses 4 grupos, tive 2 pessoas individualizadas que foram a 4 cidades de cada vez, né? Foi uma busca assim, ampla, né? Então, saíram em grupos para buscar esses médios. Foram 4 cidades à procura desses médios e reuniriam-se, né? Reuniriam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante, né? Ao certame que eles haviam. Né? Então, o que acontece? Aqui fala também da necessidade disso, né? Eles ratificam da incapacidade desses suicidas se convencerem, né, com relação à sua vida espiritual naquele momento. Então, era necessário tudo isso, né? Eles estavam buscando esses médios para esse tipo de trabalho. Então, eles falam aqui que o estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Quer dizer, eles buscaram os médios, encontraram um local, foram no local da espiritualidade, se reuniram ali e eles expunham a esses médios que estavam em desdobramento, né, a necessidade do trabalho que seria realizado, né? Qual seria a contribuição deles, né? Que eram os suicidas enlouquecidos que estavam no manicômio, que tinham essas dificuldades e precisavam desses médios. Então, eles deveriam contribuir, você fala assim, com grandes parcelas de suas próprias energias para aliviar a esses irmãos, como eles intitulam os desgraçados, né, que são os infelizes, né, que lhes bateriam a porta. E eles explicam aqui, eu vou até usar aqui os termos daqui do livro, esgotar-se-iam provavelmente no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivesse em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, né? Isso poderia vir até afligi-los. Todavia, a direção do Instituto de Maria de Nazaré oferecia a garantia de que eles teriam suprimento das forças consumidas, né? Orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso. Né? Ao passo que a Legião dos Servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Quer dizer, se arriscavam a solicitação de tão áurea moral cristã, são iniciados modernos, e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne, que alegou, quer dizer, amor e abnegação. Então, foi colocado, expuseram tudo isso a esses médios, que, na verdade, foram 20 médiuns que estavam ali presentes, e foram explicados a eles o que era necessário deles, o que precisariam deles, e qual o comprometimento que os servos de Maria, né, prestariam a eles. Eles estariam sempre muito amparados pelos servos de Maria, né? Então, foi feito esse convite aos médiuns que ali estiveram, né?
convite, porque nada é obrigado, tá? Sempre existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é sempre muito respeitado, né? No plano espiritual, vocês lembram de Jerônimo, inclusive, e ali foi feito também esse convite com a esses médios para que eles aceitassem ou não. Fala, Julinha. Porque, assim, você já leu aqui, né? Até com as próprias palavras aqui, né? Que foi dito aqui no livro. Porque quando esses médiuns, né, foram selecionados, né, e você deixa bem claro aí, né, do livre-arbítrio de cada um, né, da decisão que cada um vai tomar diante de um pedido feito por esses emissários do Hospital Maria de Nazaré, né? Mas aqui fica muito claro, né, que quando eles falam assim, os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias. Sim. Então, isso aqui é um comprometimento muito grande, né, dos médiuns com relação a esses companheiros, né, que estão ali pedindo a ajuda deles. Por quê? Por que essa ajuda? Porque esses necessitados, como a Selma falou, dos manicômios, que são os suicidas que estão lá, eles não tinham mais condição de um tratamento que o hospital já tinha realizado. Eles precisavam do contato com as energias vitais, e essas energias somente com os médios encarnados. Mas isso ia dar, os médios ia contribuir com grande parcela desse tratamento. Né? Então, eu acho que por isso que quando a Selma está dizendo que foram chamados 20 médios, né? Porque eles traziam um mapa. Nada foi assim, chegou aqui para procurar. Não. Eles já vinham com isso todo organizado, até porque já tinha tido o intercâmbio com os próprios mentores dos médiuns. Né? Aí, só que eles botam aqui que eles precisavam, né, eram 2 princípios essenciais, né, para que os médiuns tivessem, né, o amor e a abnegação. Né? E aí a gente vai deixar o convite, né, para a Selminha, vai continuar aí na narração, mas eu vou deixar o convite aqui para a gente ler depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, e o item é o 8, que o Espírito de Verdade fala, né, da abnegação e o devotamento, e é justamente isso que era necessário para que esses médios que foi selecionado pudessem ter como comprometimento a ajuda espiritual aos suicidas. Exatamente. Continua aí, Selminha. Então, aí, o que acontece? Aí realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações. Foram 12 povoados que eles visitaram, né? E o convite foi apresentado a esses 20 médios de ambos os sexos, né? Sendo que, dentre eles, 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral, né, filamentos luminosos à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. E dos representantes masculinos, 2, tá, concordaram, né, sem muita legítima abnegação, concordaram, é certo, né, mas não foram tão abnegados quanto as senhoras, mas é certo, fiel ao compromisso deles, né, que se investiram, como assim, eles até comparam assim, assemelhando-se a funcionário assíduo a repartições, a repartição pública, né, por ser esse o dever subordinado. Eles concordaram, não com aquela abnegação que as senhoras tiveram,
que emanavam até a luz de seus corações, mas eles concordaram com um comprometimento de que aquilo era obrigação deles como médium que eles eram, né? Aceitando que aquilo era um dever que eles tinham pela mediunidade que eles suportavam, entendeu? Então, eles concordaram com aquilo também. Então, desses 20 médiuns, apenas 6 concordaram em aceitar essa incumbência. Os outros, porque por ser uma tarefa realmente muito difícil, né? Não existem julgamentos, é claro, porque não concordaram, porque cada um tem as suas histórias pessoais, né? A gente não sabe, mas eles até falam assim, o restante, conquanto honestos, sinceros no ideal esposados por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, né, do além-túmulo, infundiram-lhes tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio por meio das irradiações benévolas das preces sinceras. Então, eles se evadiram do compromisso direto de atender aqueles irmãos sofredores, mas se comprometeram em irradiações por prece àqueles irmãos. Então, quer dizer, eles iriam engrossar nas questões das emanações, né, das irradiações que a prece, né, leva a esses, né? Então, esses outros irmãos foram desobrigados de qualquer compromisso direto, né? E os visitantes, né, no caso das servas de Maria, se deram satisfeitos, né, por terem encontrado ali no Brasil esses 6 irmãos, né, que a Júlia até falou, né, com relação assim, o Brasil foi assinalado como ambiente preferível no qual se localizavam médios ricamente dotados, honestos, sinceros e absolutamente desinteressados, né? Você veja que aqui no Brasil, que foi selecionado por terem esses médios, e ainda assim, né, houve a dificuldade de conseguir a maior parte daqueles que foram convocados, né? Imagina em outros locais, né? Como seria mais difícil. Claro que acredito eu que tudo isso já estava previsto, né? Porque eles sabiam da dificuldade dessa missão, né? Então, o que acontece? Aí foi feito todo um preparativo, né, para esses 6 irmãos, né? Fizeram exames, né, exame da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao ato mandato. Quer dizer, a caravana, os médios que estavam, os médios não, desculpa, os irmãos de Maria, né, os servos de Maria que estavam nessa incumbência, eles foram com esses médiuns aos locais onde seus corpos repousavam para poder ver como estavam seus corpos físicos e perispíritos, né? Então, foi feita assim, à beira dos leitos, a inspeção minuciosa do seu corpo carnal, dos fardos carnais. Então, eles viram vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, e até funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências porventura observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Então, quer dizer, o que tivesse que reparar, eles estavam ali para isso, né? Para poder equilibrar os seus corpos, porque o mais importante ali, na verdade, eram os corpos físicos também, né? Porque como eles precisavam, como esses pacientes suicidas, né, dos manicômios precisavam
dos corpos físicos, né, da energia mais animalizada, era importante que os corpos físicos desses médios tivessem também perfeita harmonia. Para quê? Para aguentar toda aquela carga que foi falada, né, que eles iriam desprender para ajudar esses irmãos. Eles teriam um esgotamento físico muito grande também, né? Não só espiritual, né, magnético, mas era importante que tudo isso fosse feito para eles, não é? Selminha, vamos frisar aqui de novo, né, a importância desse exame que eles fizeram lá, né? Porque a gente acha até assim, né? A pessoa está dormindo, né? Aí, né? Está desprendida, né? Através daquele sono magnético que os seus benfeitores já tinham feito nesses médicos. Eles não dormiram. A gente tem que lembrar aqui que não era um sono assim normal como no dia a dia, né? Aquilo foi uma preparação que eles tiveram na hora que eles foram dormir, né? Junto aos seus mentores, né? Que esse sono fizeram um sono, foi preparado um sono magnético para que eles pudessem se desprender com maior facilidade, né? Mas aí quando eles estão lá, né, conversando com esses servos de Maria, que todos eles que foram para lá eram médicos, né? E eles tinham um grande conhecimento nessa área, né? Então, quer dizer, quando eles foram ter com esses médiums foram ter com eles nesse sono, nesse desprendimento do corpo físico, né, do corpo semimaterial, eles foram ter com eles. Nesse momento, eles precisavam avaliar o corpo físico. Então, que é interessante a gente ver isso, né? Porque avaliaram ali, né, o seu perispírito, mas eles precisavam avaliar o corpo. Né? Eles foram no leito. Eles foram no leito avaliar os seus corpos físicos, né? Toda a parte cerebral, cardíaca, víscera, sistema nervoso, tudo. Depois eles foram conduzidos, né, ao posto de emergência para avaliar o físico astral, que é o perispírito, né? Ainda tinha isso, exatamente. Quando eles botam aqui essa informação assim, isso me chamou muita atenção, quando ele fala assim, foi à beira de seus leitos fazer uma inspeção minuciosa. Isso. Quer dizer, isso também é bem interessante, porque as coisas foram preparadas com todo cuidado para que esses médios também não se prejudicassem com o trabalho mediúnico que eles iriam realizar. Então, isso aqui também tem que deixar bem explicado, porque tem todo um trabalho da espiritualidade em socorrer os suicidas, mas não desamparar os médiuns. Exatamente. Então, segue aí, Selminha. Isso foi o comprometimento que eles, né, dispuseram para esses irmãos que estavam ali. Ó, vocês cuidam dos nossos pacientes e nós cuidamos de vocês. Né? Esse foi o acordo. E assim eles fizeram. Então, quando eles foram conduzidos depois ao posto de emergência para ver o seu plano, o seu envoltório físico-astral, que eles chamam, ou o perispírito, né? Também foi analisado. Então, eles foram, os espíritos desses 6 médios, né, foram avaliados, né? Então, o que eles fizeram? Foram examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho. Quer dizer, era uma coisa assim, vamos dizer assim, top. Vamos dizer assim, olha, aquele fluido lá, top de linha lá, está lá no alto da prateleira, para usar em casos especiais, vamos dizer assim. Então, eles usaram. Foram feitas as revificações com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas no corpo perispiritual, tá? A fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem, tanto quanto possível,
beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem, né? As emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas, né? Absorvidos pela loucura da dor superlativa. Quer dizer, então, prepararam o corpo perispiritual também, né, para que eles pudessem receber aquela carga das emanações nocivas dos suicidas, né, que eles conseguissem suportar aquilo também. Então, quer dizer, você veja todo o cuidado que é feito, né, para esse tipo de tratamento. Então, como é importante que nós, médiuns, que trabalham nas casas espíritas, tenham esse cuidado, né, mental e espiritual quando está nos trabalhos da casa, principalmente, né? Por isso que é importante isso, né? Para poder preparar-se para receber essas cargas, né, que vêm, né? Se o médium não tiver em bom equilíbrio, né, ele fica realmente, às vezes, sofre um pouco da impressão que o espírito que fica ali próximo, né, acaba deixando um resíduo no médium, né? Selma, Oi, diga. deixa eu só colocar uma explicação aqui com relação, né, que esses postos de atendimento, esses postos eram um posto, como a gente pode colocar, SOS. Né? A gente tem o Hospital Maria de Nazaré, da onde saem esses espíritos, né, médicos para esse atendimento à terra, só que eles precisam de um apoio entre o hospital e a terra, né? Para que eles pudessem fazer todo esse trabalho com os médios, né? Desses fluidos que eles precisavam fazer ali, né? De trabalho, aplicações fluídicas e tudo. Então, tem esse posto de atendimento que ele está entre a terra e o hospital. E é nessa localidade que é levado os médios, né, desdobrados para esse tratamento. Isso. Né? E naquele momento que eles estão tendo aquelas aplicações desses fluidos excelentes, que a Selminha até colocou aí, né, é todo verificado para que eles possam isso ser trabalhado juntamente com os suicidas, né, para que eles não sofressem nem no seu corpo físico, nem no seu corpo perispiritual, nenhum tipo de abalo. Então, tudo isso foi dosado através desses espíritos que fizeram esse trabalho nesses médiuns. Então, quer dizer, aí o que acontece? Houve também como é que eu posso explicar aqui? O contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se, né, na ocasião, correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para os outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso com o sublime gênero. Quer dizer, havia também aquela questão da atração simpática, da afinidade de fluidos do médium com o paciente, né? Não foi uma coisa assim aleatória também. Vamos pegar esse, agora o outro. Não, tinha que haver uma combinação também para haver essa troca. Então, foi feito isso. Tá? Quer dizer, aliás, nada é aleatório, né? Nós sabemos que ali nada é aleatório, tudo é muito bem combinado, muito bem arquitetado, né? Então, aí, uma vez já finalizados todos esses preparativos, eles reconduziram esses colaboradores de volta aos lares, né? Libertando eles daquele sono pesado, aquele sono que eles já haviam mergulhado, é um sono assim, que é para poder os médiuns de desdobramento trabalhar, né? Então, é um sono muito mais seguro, muito mais profundo, né? Então, eles voltaram lá para os seus corpos. E os nossos irmãos, né, das caravaneiros, retornaram aos postos, né, que eles falam os postos do invisível, para uma nova série de atividades, né, preparatórias para a jornada da noite seguinte,
todo esse processo dessa noite foi apenas para selecionar e preparar os médios para o tratamento que seria no dia seguinte, na noite seguinte, aliás, né? Então, isso seria nas 4 cidades ainda que foram selecionadas, né? Eu falo assim, quando eles regressaram, a comissão regressou, aí houve aquela movimentação toda para a preparação, né? Eles foram até nas aldeias, vigilância do hospital, né? Eles voltaram às repartições das aldeias da vigilância do hospital, né? Então, quer dizer, na manhã seguinte, ao cair do crepúsculo, partiram em visita de instrução aos planos terrenos, né? E veio todo aquele burburinho. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários e importantes ao trabalho, para realizar nas primeiras horas da noite. Então, quer dizer, já foi uma turma primeiro para levar os equipamentos necessários para o local. Em seguida, ainda tem aqui, os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação de métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros também desceu e pôs-se a inspeção rigorosa do local, tá? No edifício onde seria feito isso, né? Foi escolhido a reunião, né? Quer dizer, a sessão espírita, né? Seria feito todo esse processo. Então, os lanceiros se colocaram lá também, antes dessa reunião inicial, para preparar a guarda, né? A inspeção e a guarda do local, para que não houvesse nenhuma interferência, né? Então, quer dizer, começou aí. Aí ficou assim, esses milicianos hindus se dirigiram, né, às barreiras, né, dessa casa, né, o centro espírita, para essa etapa, né? E ainda foi bonitinho, né, que eu achei legal, eles ainda colocaram lá o emblema, né, uma bandeira, né, na fachada do prédio, que só viriam quem eram espíritos, é claro, ou os médios de vidência, né? Um olho humano comum não via essa bandeira, mas foi colocada ali, eles estavam ali estava sob a proteção e tratamento dos servos de Maria, né? Como essa instituição de servos de Maria, eles têm um reconhecimento muito grande no astral, né? Por isso que se coloca eles colocam sempre aqueles emblemas, né, nas caravanas, as bandeiras, né, para marcar que ali está, né, nesse tipo de assistência, né? Então, quer dizer, esse local estava temporariamente cedido para os servos de Maria, né, esses obreiros, e os obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam um recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o tanto quanto possível idêntico aos ambientes que o Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes, né? Então, quer dizer, esses obreiros também das relações externas preparavam o ambiente interno lá para que se assemelhasse ao Instituto, para receber esses irmãos débeis, né? Então, eles também fizeram a parte deles lá. Mas tá bom. Foram primeiro um grupo para colocar os equipamentos, depois foram os lanceiros para a guarda e proteção do local, depois aí foram os técnicos e os diretores para preparar o ambiente, né, e arrumar tudo isso para que parecesse mais próximo possível do Instituto, né? E foi solicitado ao diretor espiritual do centro para recomendar ao diretor terreno, né, por via mediúnica, claro, né, a instrução é isso,
absolutamente não permitisse assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada, a fim de a eles assistir, e operosidades dessa natureza a fundamental lista que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes íntegros, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Então, quer dizer, era um tratamento tão delicado, tão, de certa forma, assim, perigoso para os suicidas, que você não pode deixar... Oi? Júlia, falou alguma coisa? Eu queria só fazer uma colocação aqui, Selma, quando você está falando desse intercâmbio, né, que o diretor espiritual, né, do centro fez com esse diretor encarnado, né, que ia presidir a reunião. Mas o que eu achei bem interessante aqui é que a casa era humilde, Sim. essa sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa. Eu achei bem interessante, mas ela era humilde, mas ali continha o que ele precisava, que eram esses trabalhadores sinceros, né, e devotados para a aplicação desse tratamento aos suicidas, né? Então, e foi todo feito aquele cuidado, né, com os lanceiros, né, e a singeleza de trazer o emblema da Legião dos Servos de Maria para colocar ali na entrada, evidentemente, né, os olhos humanos, né, que não têm essa condição de ver, né, a parte espiritual, não estava vendo, mas os médios e os próprios espíritos que seriam trazidos ali, né, eles reconheceriam um local fraterno, um local que eles não teriam assim receio de entrar, porque já era conhecido para eles, porque eles colocam aqui que esse intercâmbio entre o mundo astral e a Terra tinha todo um preparo desses diretores da colônia. Exato. Por que isso, né, Selma? Porque desde o momento eles não agridem consciências com relação a nada, né? Então, até esse cuidado do ambiente, principalmente para quando eles chegassem àquele local, né, eles fossem acolhidos, sabendo que ali era alguma coisa ligada ao Hospital de Maria, né? Então, quer dizer, e tudo foi devidamente preparado. Eu gostaria só de deixar essa informação também, porque para a gente ver o cuidado que esses irmãos têm, né, com os enfermos, que os enfermos aqui seriam quem? Os suicidas que estavam sendo trazidos, como você leu, uma falange de espíritos suicidas. Então, quando você falou da preparação do local, né? E a gente sabe que muito antes da reunião mediúnica acontecer nas nossas casas espíritas, a gente sabe que tem um trabalho espiritual realizado muito antes. E aqui pelo livro Memórias de um Suicida, a gente vê aqui como esse trabalho foi feito minuciosamente para receber os suicidas. Nesse trabalho com os suicidas, e quantos outros trabalhos são realizados que precisam de médios fiéis, né? E também o que são trabalhados, né, na espiritualidade para receber não só os encarnados, como também os desencarnados. Por isso, quando a gente entra numa casa espírita, a gente escuta, evite usar o celular, evite a conversa, né? Se mantenha em prece, se mantenham em silêncio. Olha, por que isso, né? Não é exigência do dirigente
por uma questão de não ter um barulho no recinto, mas sim pelo atendimento que está sendo realizado no invisível e de tão grandiosa importância. Nesse caso aqui, seria quem? O recebimento daquela falange dos suicidas. Então, aqueles médios deveriam ter ali, já tinham sido trabalhados para aquele exercício, né? E agora imagina aquelas pessoas que estão indo na casa, médios comuns como nós, né, que às vezes vamos somente para fazer um trabalho que a gente às vezes acha que é simples, pequeno, né, mas está tendo uma oportunidade de também, com as nossas vibrações da prece, ajudar esse trabalho que está sendo realizado, né? Então, a Selma vai continuar aí, porque é muito rico esse capítulo. Quer dizer, então, como tem muita coisa ainda, nosso tempo já está esgotando, nós vamos parar por aqui, só quero deixar ressaltado, né, como a importância desse preparo, inclusive com relação aos que iam trabalhar lá na casa. Por isso que foi pedido foi pedido para o instrutor da casa, o diretor da casa, que não deixasse, não permitisse assistência leiga, somente aqueles que realmente estavam preparados para isso, tá? Era muito importante que fosse feito esse trabalho com pessoas realmente capacitadas para esse tipo de trabalho, entendeu? Então, quer dizer, aí na questão aqui, né, foram colocados fluidos magnéticos, foram generosamente espargidos no recinto da sala de operações com duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Entendeu? Por isso, aí mais uma vez nós falamos a importância da prece, do orar e vigiar, principalmente quando estamos em atividades espirituais, né? No caso aqui, no caso deles. Fala, aqui, quando você leu aqui, né, fluidos magnéticos foram colocados ali no recinto, né? Na sala ali que ia ser aquela sala das operações com os sofredores, com os suicidas, né? Aí eles tinha duas finalidades, né? Que serviriam como material para a criação, para instruções aos pacientes, né? Quadros visuais, que isso aí serviriam para isso, né? Para a criação de quadros visuais durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para os sofredores presentes. Sim. E para que, se algum ali não tivesse em oração, né, aquela emanação ali fluídica pudesse sustentar o ambiente, ele não tivesse nenhum tipo de desequilíbrio. Aí, quando a gente entra no local, né, de uma casa espírita, e a gente sente assim aquela coisa harmoniosa, né? Você se sente bem. Às vezes tem muita gente que tem problema com sono, às vezes tem problema assim, né, com uma irritabilidade, chega ali, se sente tão bem, que às vezes até durante como é que se diz, a reunião, até chega a dormir às vezes, né? Né? Cada vibração. Então, isso aí a gente não sabe por quê. Né? Olha aí, a gente aqui tem um dos exemplos, isso são muitos exemplos, mas aqui a gente tem nesse momento, né, que isso foi colocado para benefício dos pacientes, mas é um ambiente propício para todos nós que vamos na casa espírita, os colaboradores, os visitantes, para qualquer um. É o cuidado que a espiritualidade, né, consegue nos auxiliar, né? E muitos de nós somos
operados, às vezes, de problemas que nem sabemos que iríamos ter, porque a gente está receptivo ali a essas vibrações de luz e de amor, e quando temos o merecimento, somos, né, conseguimos esse estado, né, com essas vibrações salutares. Isso é muito importante, né, para nós. Então, agora vai ter uma outra etapa, né? Então, nós vamos ficar por aqui e na próxima semana vamos continuar com essa narrativa, que é bem interessante. Veja quanto conteúdo, né? Que se passa por uma simples, né? Simples entre aspas, né? Uma simples reunião, um simples tratamento, né? E não é nada simples, na verdade, né? Como demanda coisas, né? Como demanda tempo, como demanda energia, né? Temos que repensar sobre isso também, tá? Então, Julinha, você faz sempre esse encerramento aí com aquela oração e vamos... Isso, agora vamos encerrar, então, o nosso estudo da tarde de hoje, né? E como sempre falamos, né, precisamos, com a colaboração de cada um de nós, né, vibrar com a prece sincera dos nossos corações para esses irmãos, né, que de uma forma equivocada partiram da vida física buscando a solução dos seus problemas. Então, com o apoio, o pedido sincero a esse coração generoso de Maria, nossa Mãe Santíssima, a gente roga a ela que interceda por todos que estão necessitados dessa luz, dessa paz, dessa misericórdia. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, possa envolver a todos os suicidas nessa vibração de muita luz e muita paz, e que todos eles terão novas oportunidades com as bênçãos de Deus. Que assim possa ser, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que esses irmãos possam realmente serem acolhidos e que todos nós que aqui estamos ouvindo essas mensagens, ou aqui no nosso planeta, diante de toda essa situação de martírio que passamos, são experiências que estamos vivendo, que possamos ter esse discernimento, esse entendimento de aprendermos com as diversidades, com as vicissitudes, que nós possamos sempre ir no caminho do bem e progredir, com o amparo dos nossos mentores, de Jesus e, acima de tudo, de nosso Pai amado. E assim, pedimos a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Uma semana de muita paz, harmonia e reflexão, sempre. Tá? Graças a Deus. Muito obrigada.